Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista Stelma, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que já tá chegando, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. O Bahia perdeu o Cauli, mas quem vai ser o substituto eventual do Everton Ribeiro, caso o Everton Ribeiro não possa jogar uma partida, ou se ele for suspenso, ou até mesmo se ele se contundir. Vou trazer um nome para vocês que está valendo 8 milhões de euros, que joga demais, que poderia ser esse substituto eventual e quem sabe até mesmo brigar pela titularidade no meio-campo do Bahia. Vou falar também sobre o mau momento do Eric Pulga, quase 70 milhões de reais veio aí do CSKA Moscou para tirar o Eric Pulga do tricolor. Você venderia ou não venderia? Eu vou dar a minha opinião aqui para você. Deixe seu like, inscreva-se que você ajuda muito a gente, ajuda demais o nosso crescimento. Se você quiser ajudar a Gol TV, ó, tem um Pix aqui embaixo, aponte o QR Code aqui pro Pix e ajude o crescimento da Gol TV. Deixa o like, inscreva-se, deixa o seu like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo, comenta no início e no final aqui desse vídeo e deixa a sua opinião, é muito importante pra gente, tá bom? Solta a vinheta aí, diretor. Meus amigos, olha só, a parada é o seguinte, a gente sabe que o Everton Ribeiro é um jogador, vamos dizer assim, vamos dizer que ele é insubstituível, tá? E há uma discussão aqui no Sudeste de que, ó, esse Everton Ribeiro joga mais que o Paquetá. Ó, esse Everton Ribeiro jogaria nesse time do Flamengo, jogaria mesmo. E foi uma grande resposta para muitos torcedores, até mesmo do próprio Flamengo, que em algum momento acharam que o Everton Ribeiro estava morto, vamos dizer assim, para o futebol. Ele era um jogador aposentado, foi para o Bahia para se aposentar, né? Foi para o Bahia para ganhar um cargo lá no Grupo City. Não é bem assim. Hoje, a gente vendo o Neymar jogar, a gente vendo o Coutinho jogar, dentre outros atletas. O Paquetá ele voltou agora, não tem como a gente fazer muita comparação, mas desses astros do futebol, né? Eu vou dizer até uma coisa aqui para vocês. Muito se fala do Arrascaeta, mas eu, se eu fosse escolher para o meu time entre Arrascaeta e o Everton Ribeiro, eu escolheria o Everton Ribeiro, tá? Enfim, até por questões físicas, de entrega, de comprometimento, enfim, essa é a minha opinião. Tem muita gente que vai me chamar de maluco, mas essa é a minha opinião. E tem uma coisa que a gente tem que bater nessa tecla constantemente, eu venho batendo nessa tecla aqui no canal, e vocês que me acompanham sabem que eu tenho falado disso constantemente, em relação à situação das peças de reposição. Quantas vezes nós não batemos na tecla aqui na Gol TV sobre quem vai ser o goleiro do Bahia? O Bahia precisa de contratar um goleiro de confiança. O Ronaldo tá bem, mas eu não acho o Ronaldo um goleiro confiável. Para uma final de... Imagina uma final de Libertadores, o Ronaldo é o goleiro. Você vai ficar tranquilo? Eu não ficaria. Beleza? Beleza. Olha, vai sair o Aras, precisa de um lateral direito. Trouxeram o Romano, né? Mas tem ainda algumas posições nesse elenco do Bahia que eu acho que precisa de jogadores, como eu posso dizer, de jogadores mais robustos, de jogadores mais confiáveis. Eu acho que a defesa do Bahia precisa de um jogador ao lado, né, do Ramos Mingo, um zagueiro mais contundente, um jogo mais experiente, enfim. Dentre os nomes que tem ali, eu prefiro o Gabriel Xavier de olhos fechados. Para fazer dupla, eu prefiro o Gabriel Xavier. Tem gente que prefere o David Duarte, tem gente que prefere outro jogador. Eu gosto muito desse zagueiro Gabriel Xavier. Eu acho que ele forma uma dupla muito contundente com o Ramos Mingo, mas é questão de gosto. Eu não gosto do David Duarte, eu acho que ele é um jogador muito pesado, ele é um jogador que na bola alta é muito forte, mas embaixo chega muito sempre muito atrasado, mas o Rogério Ceni gosta muito desse jogador. A gente sempre bateu na tecla a situação do camisa 9 do Bahia, né? Teve lá o Estupinhan, que chegou, defendi demais o Estupinhan, falei que o Bahia precisava de um atacante como ele, mas só que o Rogério Ceni nitidamente não gostava do Oscar Estupinhan e, consequentemente, o zagueiro teve que sair aí do Bahia. Muito saiu, porque ele pediu para sair, porque não ia ter chances, não ia ser comprado em definitivo. Enfim, acabou que tá no México e tá fazendo muitos gols lá no Juarez. E aí ficou essa máxima. Quem vai ser o 9? Cadê o 9? Cadê o 9? Até que o Cadu Santoro deu uma entrevista falando o seguinte, olha só, a nossa principal janela é a janela do início do ano. Trouxe o William José, um jogador mais experiente, mas tá bom. E se o William José se machucar? Ah, mas improvisa o Thiago, né? Ah, improvisa o Lúcio. O Lúcio deu uma entrevista, deixou muito claro que isso ano passado. O Lúcio deixou muito claro que não, gente, eu não gosto de jogar nessa posição de 9, eu gosto de jogar mais aberto. Thiago não tá, Lúcio não tá, e aí o Grupo City, Bahia e Rogério Ceni teve que fazer aquilo tudo que eles tanto recriminavam, de jogar uma responsabilidade num garoto de 17 anos que é o Del.
fenômeno, joga demais. Eu acho o Del um espetáculo. Eu acho que para você ter um jogador bagre, né? Eu não sei se o Alejo Feliz vai ser um jogadoraço. Eu não sei. Não foi no Tottenham, não foi na Espanha. Jogou bem apenas no Rosário Central. Será que ele vai chegar no Bahia? Ele vai ser esse fenômeno que foi no Rosário Central? A gente não sabe. Agora, a gente sabe que o Del é um baita jogador, mas eu concordo de que não pode jogar essa responsabilidade no Del. Beleza, ponto. E aí, ano passado se classificou para a pré-Libertadores, as datas saíram ano passado, então todo mundo sabia que no início do ano o Bahia teria competições contundentes importantes, o início do Campeonato Brasileiro começando em janeiro, né, teríamos a pré-Libertadores antecipando a principal competição aí da América. E o que o Bahia fez ao invés de contratar um camisa 9? O Bahia ficou preso dentro do Alejo Feliz, né, achando que a equipe argentina iria, de alguma forma, liberar o jogador a todo custo, e enfim, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E aí, meus amigos, o Bahia tentou colocar dinheiro, enfim, e não tinha um plano B. Esse que é o grande problema na minha concepção. O planejamento desse Bahia para esse ano, para mim, foi errado. Para mim, foi um planejamento que eu posso dizer assim, completamente errado, porque você tem que montar o seu time em torno da principal competição que você vai enfrentar. E qual a principal competição do Bahia? Já é agora contra o Wings. Todo mundo tá achando que vai ser um jogo tranquilo, um jogo balela, a Bahia vai passar por cima. A Libertadores é traiçoeira. O Bahia já deveria estar chegando nessa Libertadores com todo o seu elenco à disposição. Um substituto eventual para o Everton Ribeiro, um substituto eventual para o próprio William José. E aí o que fez? Trouxe o Everaldo. Beleza, não gostei. Agora é apoiar, evidentemente, fez uma boa estreia. Né, jogou bem ele contra o Vasco da Gama, principalmente ajudando na parte defensiva. Já no jogo contra a Jacuipense não foi bem, né, não foi bem, enfim. Também não teve grandes oportunidades, mas não mostrou um bom futebol. Mas a grande preocupação é que eu falo, nitidamente, eu acho que todo torcedor, apesar de você estar curtindo o Carnaval, acho que você vai concordar comigo, todo torcedor sabe que o Bahia é um time quando o Everton Ribeiro está em campo e outro time completamente diferente quando o Everton Ribeiro não está em campo. O Bahia, sem o Everton Ribeiro, é um time sem criatividade nenhuma. Isso é nítido, notório e não tem para onde a gente correr. Isso é fato. Isso é fato, né? Então, se isso é fato, se todo mundo sabe, se o Everton Ribeiro chegou em 23 para 24, por que cargas d'água os dirigentes do Bahia não vão atrás de um substituto eventual para o Everton Ribeiro? Por que não fazem isso? Se essa posição é uma posição carente e primordial, por que vocês não arrumam um substituto eventual para o Everton Ribeiro? Porque a gente não tem dinheiro. Porque a gente não tem uma opção no mercado. Tem sim. Eu vou trazer um nome aqui que joga demais, que ninguém falava aqui desse nome, e agora o Palmeiras parece que já está de olho nesse jogador. Vou botar na tela aqui para vocês, ó. Martín Ojeda é o nome dele, cara. 27 anos, argentino, médio ofensivo, tá? Ele tá jogando lá no Orlando City. E o que tem de bom ele estar jogando no Orlando City? É que a relação do Bahia com o Orlando City é uma relação muito boa. O Thiaguinho foi para lá, né? Enfim, então o Bahia já tem um diálogo com o Orlando City. E olha aqui do lado, ó, superior direito, ele vale 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. Será que o Grupo City, o Bahia, não tem condições de arcar com um jogadoraço como esse por 8 milhões de euros? Evidentemente que tem. Se você tiver curiosidade, meu amigo, pegue aí os melhores momentos dele no YouTube, em qualquer outro lugar, e veja como esse jogador joga. E antes, eu vou trazer para vocês aqui os números dele nessa temporada. Olha só, 27 anos, tá? Ele tem contrato até meio do ano de 2029, valendo aqui, ó, 8 milhões de euros, tá? E ele joga, é um 10 autêntico, mas ele consegue jogar também aberto, tanto pela direita quanto pela esquerda. Agora eu vou colocar aqui para vocês algo ainda mais importante para a gente ver o desempenho dele no clube que ele está desempenhando agora o futebol. Olha o desempenho dele, não só no Orlando City, mas também no Godoy Cruz. Na equipe do Racing, ele teve uma passagem muito curta, mas as equipes que ele teve mais representatividade, que foi o Godoy Cruz e agora o Orlando City, olha os números desse jogador, meus amigos. Vou botar aqui tela cheia para você poder ver ainda melhor. Olha isso, ó. Olha os números do Martín Ojeda. No Godoy Cruz, né, que foi um time que ele jogou 97 jogos, ele como meia, ele fez 32 gols e deu 21 assistências. Ele é um meia, ele não é um 9, ele é um meia. Agora, pasmem, meus amigos, ele jogando no Orlando City, ele tem 130 jogos, 33 gols e 30 assistências. Então, de 130 jogos, ele participou diretamente de gol de 63 gols, ou dando assistência ou fazendo gol. Cara, ele é muito diferente esse jogador. E se você for ver a totalidade ali, ele tem 272 jogos, com 68 gols e 54 assistências. Então, de 272 gols, ele tem aí, aliás, de 272 jogos, ele tem aí participação de mais de 130 gols.
Então é um jogadoraço, 27 anos, fez 27 anos agora há pouco tempo, enfim, e jogaria em qualquer time do futebol brasileiro, não estou exagerando, ele jogaria em qualquer time do futebol brasileiro. Surgiu algumas informações de que o Palmeiras teria buscado, né, saber um pouco mais desse jogador, mas não efetivou nenhum tipo de proposta oficial, mas enfim. Alô, Cadu Santoro, alô, Grupo City, alô, Bahia, Martim Ojeda. Esse cara vai elevar o time do Bahia de patamar, que tá valendo apenas 8 milhões de euros, cara. Não é um valor exorbitante, apenas 8 milhões de euros. Vai para cima desse argentino porque ele joga muita bola, tá bom? Outra coisa que eu quero falar é sobre Eric Pulga. Depois que o Eric Pulga se contundiu, ele tá recuperado, ele tá voltando a jogar, parece que ele tá no inferno astral. Ele não consegue mais desempenhar um bom futebol. E o Eric Pulga, ele é um jogador com uma característica muito peculiar. Ele precisa efetivamente estar com a moral em dia, com a confiança extremamente elevada para que as coisas possam acontecer. E nitidamente ainda existe uma condição física que está longe de ser 100%, existe um mental que está abalado por conta da última contusão e a confiança dele já não é mais a mesma. E aí ele também está sendo pressionado porque ele está vendo um Sanabria que também voltou de uma contusão grave, né? Praticamente perdeu a temporada passada. Jogando muito bem, criando, fazendo gols, enfim, em alta velocidade. Então, parte da torcida do Bahia já começa a pensar na possibilidade do Sanabria tomar essa vaga de titular do Eric Pulga. E uma outra grande questão envolvendo o Eric Pulga é que não para de chegar proposta pelo jogador. O Bahia gastou, meus amigos, 18 milhões de reais para contratar o Eric Pulga à época lá do Ceará. Chegou uma proposta agora do CSKA que foi negada pelo Bahia, que poderia chegar a 70 milhões de reais. Jonas, você venderia? Eu não vou ficar em cima do muro. O Bahia pagou 18 milhões de reais e poderia vender por 70. Eu venderia, pegaria parte desse dinheiro e investiria em outro jogador tão jovem quanto até mesmo no Martim Ojeda ou no Camisa 9. Aliás, apesar que o Alejo Velis ele já está chegando, para mim isso foi um grande outro erro, você fechar com seu atacante para o meio do ano. Sendo que a principal competição que o Bahia vai disputar, que é a Libertadores, é agora. Enfim, né? De repente, quando o Alejo Velis chegar no Bahia, Deus me livre, eu vou bater aqui, o Bahia, de repente, nem tá mais presente aí na Libertadores. Para mim, mais uma vez eu falo, erro de planejamento. Mas não mudando o assunto, sobre o Eric Pulga. O Eric Pulga, meus amigos, eu venderia. 70 milhões de reais, gastamos só 18 milhões, eu venderia o Eric Pulga sem dúvida nenhuma, tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol TV, deixa o like, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal para você ficar super bem informado. Então, ó, antes de sair, deixa o seu like, inscreva-se, que você ajuda muito o nosso crescimento. Faça a Gol TV definitivamente chegar a 50 mil inscritos, falta muito pouco para chegar à marca de 50 mil inscritos. Um forte abraço, um bom dia, saudações, tamo junto, valeu!